O Eduardo Silva. Como é que vai você, Eduardo Silva, o maior corintiano do mundo? Alô, Milton Neves. Apesar da sua gozação, estou muito bem, melhor agora ouvindo você, participando com o Cimate, com o Ricardo Moreira, com toda a equipe aí da Bandeirantes. É um dia muito especial, né, Milton? Hoje aqui, expectativa, ansiedade. O torcedor do Santos vive um dia especial, porque daqui a pouco tem um jogo contra o Vasco, muita gente já está na Vila Belmiro te ouvindo, muita gente está acompanhando a chegada do Santos na Vila Belmiro, no corredor de fogo preparado para a torcida. Quer dizer, o Santos tem agora, Milton, todas as decisões pela frente. Quando o Santos entrar em campo, vai estar tendo um jogo decisivo. Não tem mais refresco na frente. A vitória contra o Bahia acendeu uma esperança muito grande na torcida, a coisa estava bem desanimadora, mas com a vitória lá, que o Marcelo Fernandes escalou o time diferente, mexeu na equipe, o Santos jogou com autoridade, virou o jogo e aí voltou para a disputa para se salvar nessa temporada. É uma pena que o Santos, tão grande, tão importante, tão especial, esteja nesse campeonato apenas brigando para não cair. Mas vai ser um campeonato diferente e com essa mudança que o Santos teve, se voltou a ter esperança de um Santos permanente, sem cair nunca na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí o Eduardo Silva, corintiano, em homenagem ao Eduardo Buquerque, que era back central do time do Corinthians, participou, se não me engano, não, Copa do Mundo ele não foi, não. Quarto zagueiro marcador do Pelé. Mas o negócio é o seguinte, você tava de calça curta, entendeu? Quando aconteceu aí na Vila Belmiro, porque a turma tá falando, o Santos não vai cair. Mas a Vila Belmiro caiu. 50 anos atrás. Vamos ouvir. Se o Santos é incaível, o mesmo não podemos dizer da Vila Belmiro, já que há 59 anos, no dia 20 de setembro de 1964, o time de Pelé enfrentaria o Corinthians em seu estádio. O público de quase 33 mil se espremiam para ver mais esse clássico alvinegro. Mas antes dos 7 minutos iniciais, o andaime situado atrás do gol cedeu e o alambrado veio abaixo, deixando mais de 100 pessoas feridas. O pânico tomou conta do gramado de Urbano Caldeira e até os jogadores prestaram socorro aos torcedores. Você lembra disso, Eduardo Silva? Você estava de calça curta lá, Estava de calça curta, mas não estava lá, mas li bastante. Muitos amigos meus santistas estavam nesse jogo, né? E no tempo que a medição do espaço do torcedor era muito menor, se vendia muito ingresso e acabou aí tendo esse problemão, essa coisa lamentável, né? Que foi uma marca aí negativa na história do Santos Futebol Clube. Mas agora a luta é outra, né? Para não cair o time, né? E que a arquibancada fique forte, daqui a pouco teremos um novo estádio, uma nova arena, se Deus quiser, mas que o time se mantenha firme, né, Milton? Porque essa mudança aí que o Santos fez, como eu disse, né? Quem mora aqui especialmente, mas quem acompanha o Santos como você, como o Zaidan, como o Cimate, enfim, toda a equipe da Bandeirantes, sabe que esse momento é decisivo. O Santos tem a vitória contra o Bahia, foi favorecido, aliás, com a vitória do Santos contra o Bahia, a derrota do Bahia contra o Flamengo. Se o Santos vence hoje o Vasco, ele apenas numa jornada ele passa o Bahia, passa o próprio Vasco, passa o Goiás pelo menos hoje, já que o Goiás joga segunda-feira contra o Botafogo. Então, como eu disse, o Santos tem pela frente todas as decisões. Quando ele entrar em campo, ele vai estar decidindo o futuro. Não tem alívio. Não é um dia, agora vai ser mais fácil. Não, porque hoje é o Vasco que está melhorando, né? Está se recuperando com o Ramon Dias. Domingo que vem, já o próximo jogo é o Palmeiras. Depois tem o Bragantino na Vila. Quer dizer, tem jogos muito difíceis. Vai jogar com o Flamengo no Rio, com o Corinthians na casa do adversário. Não vai ser fácil, mas vai dar certo porque o Santos tem uma marca que você conhece como ninguém, que é a mais importante do futebol mundial. Estou recebendo aqui um zap do Vitor Moran, dizendo que o senhor está enganado. Naquele Santos e Corinthians, antes do jogo, é claro, não caiu o andaime. Caiu o pedaço mesmo os torcedores caíram lá embaixo, entendeu? Bom, se caíram, tem que ser lá embaixo. É porque o alambrado cedeu, Milton. Isso, alambrado também, etc. Mas foi uma tragédia. Então o senhor não estava lá, né? Porque corintiano não gosta de ver jogo do Santos? Eu não estava lá porque eu era muito novo, não dava para ir sozinho ao estádio, mas eu leio bastante, eu gosto bastante da história do Santos e sou apaixonado por tudo que é a história do Santos, da Portuguesa Santista, do Jabaquara, dos clubes amadores de Santos. E eu não sei de onde que veio exatamente
o Gonçalo. Porque o Gonçalo, ele era muito bom na praia, aí foi, não sei, por Jabaquara, Portuguesa Santista, depois veio pro Santos. E o jogador mais hábil, um dos mais hábeis da história do futebol. Depois foi pro São Paulo, foi pro Fluminense. O Gonçalo, não sei quem que revelou, você vai me informar, mas ele jogava demais, o Gonçalo. Uma vez lá nas Laranjeiras, viu, Zaidan? Eu já contei isso, mas vou repetir rapidamente. O Zezé Moreira era o técnico. Ele tinha mania de fazer um círculo com os jogadores lá, os reservas, os titulares ali, uns 20 jogadores. Aí ele pegou e falou, não, antes de mais nada, eu quero falar aqui 2 importantes jogadores do elenco, não vou falar de quem seja, dizendo que o Gonçalo não tem categoria, ou seja, ele não tem habilidade nos pés. Aí ele entregou a bola para o Gonçalo matou no peito ali, foi lá para a lateral, tudo controlando, na coxa do pé, na cabeça e no pé, entendeu? Ele deu a volta nas Laranjeiras inteirinha. Aí quando voltou, controlando a bola, ele entrou ali na turma que o Zezé Moreira estava, ele entregou a bola pro Zezé Moreira, e falou, porque ele era brabo, viu? O Gonçalo, toma pro senhor, professor, toma pro senhor. Entendeu? Você sabia dessas, Aidão? Já nem contando aí nesses 500 mil anos de Bandeirantes, viu? Mas isso, o Gonçalo, né, o meu amigo Eduardo, jogava demais. Depois foi pro São Paulo, foi pro Fluminense. E Grêmio também, né? Grêmio. Grêmio? Jogou no Grêmio? Grêmio, jogou no Grêmio. Olha, eu acho que não, hein? Sim, Fluminense, Santos, Santista, né? Portuguesa Santista, claro. O Zaidan, Milton, o Gonçalo Tudo foi bem, na fita azul da Portuguesa Santista em 1959, que o Walter Dias citou outro dia na sua entrevista, muito bacana, que o pessoal de Santos adorou. O Gonçalo estava naquele time da fita azul da Portuguesa Santista. Ele fez história na Briosa, o time dirigido por Dom Ernesto Filpo Nunes, e que viajou, ficou invicto na África, enfrentou... Que ganhou do Santos uma vez na Vila Belmiro, né? Sim, a Portuguesa tinha um time muito forte, revelava muitos jogadores bons, como eu disse na última nossa conversa, revelou muitos zagueiros, muita gente boa para o time do Palmeiras, os times de São Paulo. Clóvis Queiroz foi pro Corinthians, aí falamos aí já atrás de Osmar Davi, zagueirão. Cadê o Clóvis do Corinthians e daí da Baixada, hein? Quarto zagueiro, marcador do Pelé. Exatamente. O Zaidan, o Milton, tem uma história do Clóvis que é muito curiosa. O Clóvis era muito amigo do Roberto Rivelino, ele sempre falou isso. O Rivelino me contou numa gravação que comprou um imóvel em Santos por influência do Clóvis, ali na divisa, do Zé Menino aproximadamente. Estavam sempre aí. Numa oportunidade que ele estava sem contrato com o Corinthians, isso foi matéria do jornal A Tribuna, o Rivelino veio sem contrato com o Corinthians, treinou na Portuguesa Santista com o Clóvis de técnico. Nossa! Foi apenas um treino, diga-se de passagem. Treinou lá e o repórter fotográfico da época, Silvio Guimarães, registrou essa foto que existe. O José Carlos Gomes do Passarinho, o José Carlos Gomes Valença do Passarinho já mandou para você, já publicou no Face, do Clóvis conversando com o Rivelino com a camisa de treino. Precisa mandar de novo, viu, que são milhões de mensagens. Por gentileza, pro meu consagrado que filho levou. Perfeito. Então, o Rivelino tem mais uma, Zaidan. O Rivelino, de uma outra ocasião de discussão de contrato, foi procurado pelos antigos dirigentes do Santos para vir para o Santos. Já pensou o Rivelino no Santos? Tanto o Ademir como o Rivelino poderiam ter jogado no Santos. O Rivelino conta que, como estava difícil a negociação, se interessou, mas aí ia na grande imprensa, na Gazeta Esportiva, né, que era a bíblia do futebol na época, está lá, Santos tem problemas com o Parque Balneário, Santos tem dívidas, aí ele esfriou o interesse do Rivelino em uma possibilidade de jogar no Santos. Isso dito que pena, que pena! Aí o Santos seria mais forte ainda que o Rivelino. Essa história do Balneário, isso foi terrível para o Santos. Terrível. O Santos comprou mal e vendeu pior ainda. E além de Rivelino e Ademir, também o Tostão, né? Também o Tostão chegou a interessar o Santos. O Santos pensou em contratar o Tostão. É uma manchete que saiu na Marcha do Esporte da Rádio Bandeirantes com o Alexandre Santos. O Santos comunicou a Uberlândia. O Santos quer o ponta esquerda... Como é que chamava mesmo? Fazendeiro. Fazendeiro. Falei. Então, o Santos quer fazendeiro. No entanto, Uberlândia pediu tanto que a tia Jorge Cury mandou avisar que não quer a fazenda, só o fazendeiro. Não, e teve a do Tostão também, que você já contou aqui, meu. A do Tostão, o Santos queria Tostão. Aí a manchete, Suel Neves Daca
Eu gostava até, eu nunca vi, mas eu gostava muito do nome dele por causa do Neves também, né? Então ele escreveu: Santos quer Tostão, mandou 2 emissários. Só que o Cruzeiro pediu tanto dinheiro que a Thier Jorge Cury mandou avisar que o Santos não paga tudo isso por um tostão. E era agora, baratinho, cara. E era, Zaidan, era baratinho trazer o tostão na época. O gênio tostão. Agora, o Eduardo, falando em querer contratar, é verdade que a diretoria do Santos pensou em fazer proposta para Sampaoli? É verdade isso? Olha, não brinca não, pelo amor de Deus. Zaidan, Milton, oficialmente eu não ouvi disso, mas o nome dele, como em 2019 foi muito bem como vice-campeão brasileiro, jogando um futebol ofensivo, mesmo sendo eliminado de Copas de forma discutível, né, já que perdeu classificações importantes em casa, foi goleado por alguns times adversários, grandes e pequenos. Ele é um nome muito falado aqui na Vila. Oficialmente eu não ouvi. É um erro. Desculpe. É um erro, Eduardo. Mas aí a fome é a vontade de comer. O Santos é um técnico... o São Paulo custa caro. O Santos não tem condição de ficar contratando técnico caro. Segundo, custa mais do que produz. Terceiro, o São Paulo, ele não é um neófito, não é que ele desembarcou de paraquedas no futebol. Ele tem uma história importante, razoavelmente importante. E cá entre nós, ele tem um título de Copa América pelo Chile, porque ele foi inteligente e manteve o trabalho do antecessor, o grande Marcelo Bielsa. E depois, o único trabalho bom dele foi com o Santos, em 2019. Mas nada. E outra coisa, é um cara que produz muito barulho no vestiário, né, Eduardo? Exatamente por essa campanha de 2019, vice-campeão brasileiro, com um detalhe, né? Com uma longa distância do Flamengo de Jorge Jesus, que foi o campeão. Mas a campanha do Flamengo foi absurda, né? Exatamente. Se falar, todo mundo fala, mas se não tivesse Flamengo, o campeonato só teria 19 times, não daria certo. Mas enfim, a verdade é que o São Paulo é lembrado. Não acredito que tenha sido avante, porque há um interesse muito grande nesse momento de união. O São Paulo não combina muito com paz, né? Com tranquilidade. Não combina muito com harmonia, por tudo que a gente já viu dele. Então, tem preparador físico que luta boxe em plena concentração com alguém. O Santos procurou, depois da saída do Diego Aguirre, em casa, o Marcelo Fernandes, que é um jovem daqui de Santos. Claro. Começou, o Zaidan e o Milton, com o pai de um amigo nosso, um amigo querido nosso. O pai do João Antônio de Carvalho, jornalista que hoje está no São Paulo, que é especialista em esportes olímpicos, o seu João de Carvalho, fazia um trabalho social no bairro da Aparecida, BNH, em Santos, nos anos 70, 80, quando não se falava em trabalho social. Então o seu João tinha times de futsal e de campo, e o nome, Milton, não vai se incomodar, o nome do time, Milton, era Grêmio Recreativo Venezuela, mas apenas para você não ficar nervoso. Pelo amor de Deus! Para você não ficar nervoso. Vamos sumir com o Maduro. Não, calma. Era o nome do condomínio que eles moravam, o pai do João Antônio e ele. Então o seu João formou vários meninos. O Marcelo Fernandes era dessa época. Formou ali, foi para a base da Portuguesa Santista, foi contratado pelo Santos, foi um zagueiro vigoroso, não tinha muita técnica, mas era vigoroso, bate muito bem na bola, no entanto, chuta muito bem, e encontraram nele, até pelo pedido dos jogadores, Aidan, Milton, que ele ficasse. E o reflexo foi o que se viu no jogo contra o Bahia, um outro Santos, totalmente diferente. Então ele fica para o jogo contra o Vasco, eu acredito que se der a lógica hoje, o Santos jogando em casa, diante da torcida ganhar, ele permaneça pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro. E aquela entrevista do Domingo Esportivo com o senhor aí, o senhor ficou 1 hora contando as coisas da Baixada. Explodiu aí de audiência, hein? Normalmente já explode? Exatamente. Aqui você conhece bem, você desce aqui para o Guarujá, vem ver os amigos, aqui na Baixada Santista, agora mesmo, enquanto eu estou falando, o Zap não para. O Luiz Cláudio Brito, radialista aqui de Santos, que o Zaidan conhece, está sempre ligado na Bandeirantes. O Rogério Sampaio, campeão olímpico, diretor executivo do Comitê Olímpico Brasileiro, está sempre ouvindo. Muita gente boa, todos os radialistas, inclusive todos os seus fãs do Zaidan, do tempo de rádio dele de Santos e do tempo de Bandeirantes e das outras emissoras. Quer dizer, aqui na Baixada Santista, no segmento jornalístico e esportivo, a Bandeirantes pense com muita tranquilidade e tem uma audiência extraordinária. Desde a Praia Grande
até lá no Guarujá, mas vai mais pra frente, né? Praia do Tombo. Vai, Bertioga, Praia do Tombo é no Só Guarujá, dá Bandeirantes na Bertioga, Baixada. Litoral Norte, Litoral Sul. Agora, o que preocupa, Milton e Eduardo, é o seguinte, você pega a campanha do Santos, o Santos, só dois times tomaram mais gols que o Santos. O Coritiba e o América Mineiro. E só dois times fizeram menos gols que o Santos. O Internacional e acho que o Goiás. Então o Santos, os números são ruins na defesa e no ataque. Internacional. Escuta, desculpa, que ontem tomou de... O Inter tomou de 2 do Galo. É o que menos fez gol? É o Internacional. Surpresa pra mim. Menos fez gols. E os que mais tomaram gols, Coritiba e América. Depois aparece o Santos. O Santos tomou 40 gols. Não pode. Não, mas no frigir dos ovos, netamente falando, não, haja o que hajar, mas o Santos não vai cair. Só o São Paulo que caiu. 91. Não. Você está falando de... Primeiro você está falando de Campeonato Paulista. Campeonato Brasileiro, São Paulo, Flamengo e Santos nunca caíram. Não, agora, o Flamengo caiu, o São Paulo caiu. Porque quem manda sou eu, Zaidan. Eu estava no estádio. Não, você não manda nada. O São Paulo, Flamengo e Santos. E é o seguinte, Eduardo, até eu concordo com o Milton, acho que o Santos escapa, mas é o que você falou, esse é um jogo-chave, até pelo aspecto emocional, psicológico, porque se o Santos ganha hoje, é o que você falou, ele passa o Bahia, que perdeu ontem, passa o próprio Vasco, e se o Goiás perder para o Botafogo amanhã, o Santos também fica na frente do Goiás. Ele sai da área de rebaixamento e deixa dois no caminho, um deles no caminho, que seria o Goiás ou o Vasco, e o Bahia na zona de rebaixamento com um deles. Provavelmente o Goiás se perder do Botafogo. Sim. Então, é um jogo-chave. E o Vasco melhorou muito com o Ramon Dias, né? Ô Zaidan, e tem um detalhe. Ele ainda, além de passar os concorrentes diretos, com 27 pontos, se ele vencer, ele passa a pressionar o Internacional hoje só com 29, o Cruzeiro com 29, que tem clássico contra o América, o Inter já perdeu ontem, o Corinthians que perdeu ontem com 30. O Cuiabá, que eu esperava um resultado diferente, se afastou, foi a 32 ganhando do Fluminense. Pô, mas o Fernando Diniz poupou todo mundo. Sim, para Libertadores. Todo mundo. Tomou 3 do Cuiabá. Reabilitou. Uma vergonha. O Santos vai ter na Vila alguns jogos decisivos. O Vasco hoje é o primeiro que é importantíssimo vencer. Coritiba, né? Vai ter o Coritiba na Vila, o Cuiabá na Vila, mas também Bragantino tem na Vila, contra São Paulo, tem o Bragantino. E aí vai ter o último jogo contra o Fortaleza, que como santista, acompanhando essa história linda há tanto tempo, a gente espera que contra o Fortaleza na última rodada não já esteja livre, né? Não tenha risco, né? Pelo amor de Deus, hein, Zaidan? Para completar, Eduardo... Hoje, pois não, Zaidan. Desculpa, Milton. Nada. Se perde hoje, Milton, domingo que vem é o Palmeiras no Allianz Parque. Nós vamos ganhar lá. O Palmeiras é freguês. Não, aliás, não é, né? Esse é o problema. Nós vamos perder. Eu não sei, o jogo hoje é muito importante. Isso que o Eduardo frisou, enfatizou, concordo inteiramente. Porque não são só os 3 pontos. É tudo que você desencadeia, né? Autoconfiança, moral. Então esse jogo ele tem um peso decisivo para o Santos no campeonato. Verdade. Agora, Eduardo, então conclua o teu raciocínio que eu tenho um último pedido para você. Tá bom, é só dar um alô pro Cledi Oliveira, hein? Tá na escuta aí, ô. Gente boa! Grande figura, você sabe que o nome dele não é Cledi de Oliveira, é um nome esquisito. Cledimel. Credimel. Como é que pode o pai e a mãe dele botaram Credimel? Cledimel, não é Cledimel. Ai, meu Deus do céu. Ele é um gente boa. Jantei com ele recentemente lá no Frei Caneca. Muita gente acompanhando. Ô Milton, falando desse ponto que o Zaidan tocou, porque eu acho que não foi à frente nenhuma ideia de se trazer um outro técnico. Porque o Santos, nesse momento, precisava de paz, de harmonia e de um ambiente propício. E nesse instante, o Santos, de uma história linda, com Lula, Pepe, Formiga, pessoas da casa que ganharam títulos, o Santos, claro, o Marcelo não tem a mínima história perto desses gênios. Porque não tem os jogadores que tivemos no passado. Sim, então ele exatamente, o time é bem limitado. O que acontece? O Santos
efetivaram o Marcelo Fernandes, trouxe de volta o Carlito Macedo, preparador físico de 95, prêmio Charles Miller no vice-campeonato brasileiro do Santos, que é da casa, que é muito bom, já trabalhou com o Muricy, com o Lazzaroni, pelo mundo afora, é muito competente. O Alexandre Galo é o coordenador de futebol, o cara que seja, gerente, coordenador, vice-campeão brasileiro do Santos, ou seja, pessoas que gostam do Santos. O Azul, esse treinador de goleiros tão elogiado, foi formado aqui, jogou futsal no Santos, na base, jogou futebol profissional. Quer dizer, esse ambiente que tão bem fez para a história do Santos, de pessoas da casa, ajudar em um momento difícil, está criado um clima positivo, que a gente espera que se confirme, é claro, durante o jogo. Mas temos que esperar a bola rolar para ver. O Vasco cresceu muito. Eu vi o jogo contra o Fluminense, jogou muito bem. Contra o Curitiba, alguém vai falar que o Curitiba é um virtual rebaixado. Tudo bem. Contra o América, ele não repetiu a atuação. Se salvou de uma derrota no primeiro tempo, se recuperou na final. Mas as contratações do Ramon Dias e dos jogadores que vieram reforçar o Vasco deram muito certo até agora. Então, para completar, meu caro Eduardo Silva, você que é tão simpático, tão amável na internet e também na Rádio Bandeirantes, você é um representante icônico aí do esporte da Baixada. Queria que você agradecesse o povo de uma ponta a outra aí na Baixada Santista por gostar tanto da Bandeirantes. Por favor. Milton, aqui na Baixada Santista, o Zaidan citou, Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, a região metropolitana tem Mongaguá, Itanhaém, do Odinei Ribeiro, tem Peruíbe, do Orion Pires, outro grande jornalista, e aí você estende, já na sequência, você vai ao Vale do Ribeira, que também é um local de muita audiência da Bandeirantes, Registro é a cidade mais conhecida, mas tem a Piaí, que tem outras circunstâncias parecidas. Em todo o Vale do Ribeira tem muitas coisas curiosas, e assim você tem essa audiência da Baixada que começa na região metropolitana da Baixada Santista, se estende ao Vale do Ribeira e vai até a divisa do Paraná e por todo o Brasil. Então, parabéns a Bandeirantes, parabéns para você, para o Zaidan, o Pretzel, que está consagrado depois dessa homenagem, para o Mauro Betti, meu xará, entre aspas. De meu inimigo, estou processando ele. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não, ele está fazendo merchan na televisão, isso é uma vergonha. Só para dizer que o Luiz Cláudio Brito manda um abraço aqui pro Eduardo. Ele disse que o Eduardo que o lançou no rádio, ele é muito grato ao Eduardo Silva, grande Luiz Cláudio Brito. E 2 recados, o meu caro Eduardo Silva. Pois não, um do Lélio Teixeira, você pode dar esse recado aí pro presidente do Santos, pro Rueda. Ele está dizendo para deixar o Marcelo Fernandes. E o Lélio Teixeira gosta um pouquinho do Santos. Nossa, é doente, santista. Ele é filho do Beto Hora. Exato. E eu tô achando que esse jogo aí é pro Forte, viu? Porque o Medel tem 1,71 m. Bota o argentino lá e levanta a bola, pô. O Forte é decisivo. Já marcou aí a sua passagem em jogos importantes do Santos nesse Campeonato Brasileiro, nas raras vitórias, né, o Zaidan? Em raros momentos felizes do Santos, o Forte marcou a sua presença. A gente torce muito, espera que seja uma festa linda, o torcedor vai lotar a Vila Belmiro e a gente espera o Santos vencendo, ficando fora do Z4 e já pressionando os times que estão mais à frente. Não é impossível, não. Agora, para terminar, Eduardo, chame o nosso querido Flávio Cavalcante, do Tricolor das Laranjeiras. Valeu, Milton. Valeu, Zaidan. Um abraço a todo mundo da Bandeirantes. Vem aí o gênio da TV, Flávio Cavalcante. E agora, como prometi a vocês, nossos comerciais, por favor. Rede Bandeirantes de Rádio.